Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Esse é um novo formato, uma nova estratégia utilizada pelo Núcleo para que todos os segmentos, tanto os anos finais, iniciais e todas as áreas do conhecimento tivessem acesso ao ATPC geral da semana B. E os anos iniciais não poderiam ficar de fora dessa formação. Então, eu elaborei para vocês nessa nova empreitada, né, que o nosso oficialmente seria esse o primeiro, o ATPC iniciando a nossa jornada da neurociência. Eu vou começar essa jornada com a matemática, que nós já fizemos a OT com a língua portuguesa, já as hipóteses de escrita, já falei um pouco sobre o mapa classe, e vamos dar continuidade com a matemática. De acordo com o que eu já observei na avaliação do formulário, a Vânia, eu acho que pediu, eu acredito que seja a Vânia mesmo, pediu para que fosse falado sobre o mapa de sondagem de matemática. Eu vou pensar em algo assim, vou gravar também. Mas, primeiramente, como foi falado da construção dos conceitos, né, das hipóteses de escrita, eu preparei um material também a respeito da construção dos conceitos matemáticos, propriamente do conceito, dos conceitos matemáticos, do letramento matemático. Tá? Então, dando continuidade, essa jornada que nós vamos começar agora, eu vou colocar como premissa um trabalho numa abordagem da neurociência. A neurociência nada mais é a ciência do cérebro, tá? A educação é a ciência do ensino e aprendizagem. Então, nós vamos fazer uma fusão entre as duas. Cérebro, educação, ciência e aprendizagem. Porque não há aprendizagem sem a parte cognitiva. E o cognitivo encontra-se no cérebro. Né? O cérebro ele é o centro do sistema nervoso central, né? É parte fundamental do sistema nervoso central e ele é responsável pela inteligência, memória, pela fala, pela linguagem, pelos sentidos, pela parte motora, pelas emoções, pelo pensamento. Então, nós vamos conhecer hoje um pouquinho da estrutura cerebral, quais áreas específicas são relacionadas à aquisição do raciocínio lógico-matemático, as habilidades matemáticas e as habilidades linguísticas. Quais áreas do cérebro são acionadas quando são estimuladas? Como processa o cérebro quando estimulados de forma adequada? Como estimular esses alunos? Como descobrir como o meu aluno pensa a respeito do objeto de conhecimento? Realmente é isso que se propõe a neurociência no ensino da matemática. Os estudos sobre a neurociência são mais específicos de 2010 para cá. E o Oliveira, que é o sobrenome do estudioso, na página 22 do livro dele, ele disse que é mais fácil e mais correto afirmar que a aprendizagem interessa mais diretamente o cérebro. Então, aqui tem uma abordagem sobre realmente como que a neurociência está praticamente envolvida no processo de ensino-aprendizagem. Como aproveitar a neurociência como ferramenta para ajudar a organizar estratégias, metodologias para fazer com que o meu aluno aprenda. Então, nós vamos conhecer um pouquinho do cérebro hoje. Como o nosso cérebro aprende? Então, aqui tem uma abordagem de como ele aprende através da leitura. O cérebro absorve e processa 10% quando eu leio, 20% quando eu ouço, 30% quando eu observo, 50% quando eu
quando eu vejo e ouço, 70% quando eu discuto com os outros, 80% quando eu faço e 95% quando eu ensino os outros. Aqui é clássica a importância de que o professor aprende mais, né? O professor aprende, ensina e aprende ao mesmo tempo. E aqui 80% fazendo. Os conceitos matemáticos nos anos iniciais, eles são mais relacionados ao saber fazer, aos conteúdos procedimentais do que os conceituais. Porque não importa saber quanto que passar uma definição para o meu aluno, não tem sentido se ele não construir o conceito e o princípio sobre aquilo. Então, ele só vai aprender a ter o conceito sobre determinado conteúdo se ele fez, se ele agiu sobre aquele objeto do conhecimento e se ele interagiu com o colega, interagiu com o outro e construiu esse conceito. Só vai ser significativo se ele construiu. E se isso foi feito de forma prazerosa e significativa. Então, aqui, eu coloquei uma imagem que fala das partes do cérebro e o que realmente cada parte, especificamente, ela se destina. Né? Qual a função, mais especificamente falando, qual a função de cada parte. Então, eu tenho aqui o lobo frontal, o temporal, aqui nas têmporas, próximo aos ouvidos. Temos aqui, na parte de cima da cabeça, o parietal, e aqui na nuca, mais ou menos na nuca, o occipital. Cada parte do cérebro é responsável para processar determinadas informações e percepções captadas pelos sentidos. Os estímulos vêm do ambiente e essas partes cerebrais, esses lóbulos, eles processam as informações e os neurônios vão realizando as sinapses. Mais estímulos, mais sinapses. O cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O direito comanda o esquerdo e vice-versa, o esquerdo comanda o direito. O lado esquerdo, ele está mais relacionado à parte do raciocínio lógico, às habilidades matemáticas, ele é mais razão. O direito, ele é mais ligado à sensibilidade, às artes, mais à emoção, à poesia, à música. Qual é o nosso objetivo enquanto professores, então? Propiciar situações nas quais o aluno desenvolva ambas as áreas cerebrais. Propiciar com que sejam estimuladas e que ocorram mais sinapses em ambos os hemisférios cerebrais. A neurociência ela é baseada nos estudos de Gardner, nas inteligências múltiplas, e nos estudos de Vygotsky. Certo? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que cada parte, como funciona. Nós temos aqui o lobo frontal, que é essa parte aqui. Ela é responsável pelo comportamento motor, pelos movimentos, pelo pensamento, pelo planejamento de ações, pelo raciocínio, comportamento, pelas emoções, memória, a linguagem e personalidade. Tudo isso é captado pelo lóbulo frontal. Mas aqui, acima das orelhas, aqui, nós temos o lobo temporal. Também pela linguagem, mas pela compreensão, porque está mais próximo aos ouvidos. É o sentido da audição. Ouvir, compreender. Está intimamente ligado. Também ligado ao comportamento, à memória, né, porque o frontal, visão, né, também a visão, a audição e as habilidades matemáticas. O lobo temporal, as habilidades matemáticas também. Temos o lobo parietal, que ele auxilia na localização espacial. Né, esquerda, direita, lateralidade, se localizar no espaço. É recepção e processamento sensorial do organismo. Como ele recebe e processa os estímulos através dos sentidos no organismo. Responsável pela leitura e compreensão das relações espaciais.
O parental, ele é mais relacionado às habilidades de leitura, tá? Não matemática. A parte matemática é só espacial aqui no caso. E o occipital, que é aqui próximo à nuca, ele é mais relacionado ao equilíbrio e à visão, tá? O sentido da visão. Então, cada parte, cada lobo é responsável para captar do ambiente esses estímulos e processar. Quanto mais estímulo, mais sinapse, mais aprendizagem, certo? Então, basicamente, é isso. Então, o órgão responsável pela aprendizagem, basicamente, é cérebro. Ele é responsável por tudo. Ele que processa a informação, mas só que não existe informação, processamento de informação, sem um comportamento decorrente disso. Toda interferência, todo processamento de informação vem carregado de emoção. Isso nós vamos ver mais para frente. O cérebro é o órgão responsável pela aprendizagem. Durante a aprendizagem, por meio de suas práticas pedagógicas, educadores, professores e pais fornecem estímulos que provocam transformações em circuitos neurais, que são as sinapses, que levam ao desenvolvimento e reorganização da estrutura cerebral. Foi o que eu acabei de falar. Cada vez que há estímulos, que há metodologias, que eu utilizo de uma estratégia diferenciada, de uma metodologia diferenciada, de um estímulo diferenciado, há uma reorganização estrutural no cérebro. E isso resulta em novos comportamentos, porque a aprendizagem é uma mudança de comportamento. Então, se há aprendizagem, há mudança de comportamento. E isso vai resultar em novos comportamentos e, consequentemente, aprendizado. Então, o que o cérebro vai possibilitar? Que essas atividades cognitivas, que você vai desenvolver cada vez mais no seu aluno, que é basicamente necessário que se desenvolva pensamento, linguagem e a memória, que são fundamentais. Uma das contribuições da neurociência para o ensino da matemática é que isso é muito condenado, que o aluno não pode contar nos dedos. Ele precisa contar dos dedos, ele precisa utilizar-se do que ele tem como primeiro recurso matemático, que é o corpo. Ele vai usar do corpo como estratégia e como recurso e como ferramenta de contagem para resolver situações, problemas. O que ele vai usar? Os dedos das mãos, os dedos dos pés, as pernas. Ele vai utilizar-se do corpo. E isso é fundamental e basicamente necessário, para começar pelo corpo, para que aí comece o processo de neurocognição, certo? Isso é um precursor para que haja aprendizagem de conceitos numéricos, certo? Contar os dedos para fazer as operações, contar dedos para depois contar tampinhas, para depois contar material dourado, e assim sucessivamente, até chegar no raciocínio lógico e cálculo mental. Então, a contagem dos dedos para o processo de aprendizagem de conceito numérico, tá? Isso é condenado? Muito bem, mas é cientificamente comprovado, porque a neurociência trabalha com evidências, com fatos científicos. Então, pessoas estudam o comportamento e como que o cérebro se manifesta diante dos estímulos. Como que ele trabalha, como que ele reage diante desses estímulos cerebrais. E isso tudo é fundamentado, isso aí são evidências que são registradas e transformadas em estudo científico. Então, aqui, o ensino da matemática como um processo significativo. Quando eu utilizo de conteúdos, de estratégias, de metodologias que são dinâmicas, que integram os alunos nesse processo de construção de conhecimento, e o professor promove essa cognição matemática com o aluno, a aprendizagem se torna significativa, se torna real, se torna eficiente. E os alunos se tornam autônomos, eles conseguem fazer com autonomia.
porque ele consegue fazer com que sejam desenvolvidas as habilidades lógicas cognitivas. E isso, o que é? São competências de raciocínio perceptivo. Isso aí é base para um raciocínio lógico mais apurado, mais potencializado. Então, o que precisa haver? Integração dinâmica. O professor promovendo a cognição matemática. A neurolinguística e a neurocognição precisam ser desenvolvidos nos anos iniciais, para que nos anos finais eles já tenham todas essas estruturas, todos esses processos cerebrais, cognitivos, estruturados, para que as aprendizagens sejam efetivas. E o aluno alcance uma maior autonomia nos cálculos e nas produções e interpretação textual. Aqui, especificamente, falando da matemática. Atualmente, ela é uma ferramenta pedagógica que vai aperfeiçoar, trabalhar para o aperfeiçoamento de habilidades e competências do raciocínio lógico-matemático, como já foi dito. E como é importante para se conseguir aperfeiçoar esse ensino da matemática? Ela é uma ferramenta a mais, porque quando eu entendo como o meu aluno pensa, eu posso me comunicar de uma forma diferente com ele. A comunicação se torna mais eficiente, mais pontual, mais positiva, mais direcionada, né? Esse diálogo direto entre o professor e o aluno, porque ele tem uma percepção maior do que o aluno sabe, do que o que ele não sabe, e que torna consciente para ele que não basta dominar técnicas operacionais, que ele precisa conhecer mesmo os conceitos, não técnica. A técnica é importante, mas depois que ele já construiu os conceitos, tá? Então a neurociência ela é fundamentada em ela tem três fundamentos que sustentam, que é o científico, pedagógico e experimental. O científico é toda a parte teórica, toda a parte de evidências que sustentam essa teoria. O pedagógico fazem parte das estratégias, das metodologias, os métodos, os objetivos, os objetos de ensino. E o experimental é o saber fazer. É quando o aluno é colocado para ser observado, eu vou ver como ele pensa. Se eu considerar esses três fundamentos, né, o científico baseado nos estudos, no pedagógico, com estratégias diferenciadas, metodologias aplicadas para aquele tipo de aluno, onde eu vou propiciar com que ele faça, que sejam colocados em prática os conteúdos procedimentais, eu vou garantir uma assimilação. E o professor não vai ser mais um transmissor de conhecimento. Ele vai ser um mediador, um problematizador, né? Aquele que instiga, aquele que problematiza, aquele que desafia, seria a palavra correta, né? E aquele que não é capaz de fazer isso, de entender como o aluno pensa, de ter essa percepção, ele não consegue acompanhar mais essas mudanças educacionais que estão surgindo. E nessa proposta que eu venho apresentar para vocês, se eu não conseguir hoje, eu vou fazer um intensivo de 2 encontros ou mais, se forem necessários, porque eu tenho que me adaptar ao tempo, à cronologia de tempo. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi feito por mim, foi desenvolvido por mim, que eu não precisei de nenhuma tecnologia avançada para que os alunos tivessem interesse no trabalho e avançassem e construíssem os seus princípios e os seus conceitos matemáticos. Porque na situação didática que eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou colocar a pauta depois, vocês vão perceber que nesse segundo ano que eu desenvolvi essa sequência didática, os alunos não sabiam numerais até 10. Eles não dominavam a noção de quantia, de quantidade, símbolo numérico. Então, eu tive que criar essa situação de aprendizagem
essa sequência didática com situações das mais simples às mais complexas, para que eles construíssem esses conceitos e trabalhassem as habilidades que eram necessárias em um espaço curto de tempo, porque eu tive que otimizar, certo? E isso que é o que propõe a neurociência mesmo. Mostrando ao professor que o professor pode trabalhar de uma maneira alternada em sala de aula, as diversas ferramentas de ensino como centro, tornar o ensino da matemática prazeroso, de modo que ele desenvolva a motivação, que os alunos encontrem o motivo e o interesse em aprender, trabalhando aquilo que é significativo, né? Aquilo que faz parte da vivência dele, aquilo que é significativo, aquilo que ele vai encontrar uma finalidade, não trabalhar coisas que ele não possa aplicar depois. Porque muitos dos conceitos matemáticos não se encontra uma finalidade, uma aplicabilidade na vida. Ele pergunta, onde que eu vou usar isso? Por isso que uma das premissas da neurociência, dessa educação baseada em evidências, tanto no letramento matemático quanto na alfabetização, é o que nós chamamos de instrução explícita. É que o aluno precisa saber e ser colocado a par de todo esse processo. Olha, você está aprendendo isso por causa disso. Você precisa aprender isso por causa disso, disso, disso. Tem que ser muito claro para o aluno o porquê dele aprender determinado conteúdo, porque ele precisa daquilo, para que futuramente ele alcance a autonomia, para que ele perceba, ele tem que ter conhecimento da rotina diária, da agenda do dia, para que ele possa, isso facilita até na parte de organização mental, para que ele possa se organizar no tempo, no espaço, faça uma organização mental das tarefas, não as coisas assim, atividade pela atividade. Por isso que ele é estruturado em forma de sequências didáticas e com graus de dificuldade do menor para o maior. Esse incentivo a essas estratégias diversificadas de ensino, elas não vão ter o objetivo alcançado se não houver a interação. E é isso mesmo que fala o Vygotsky, né, no que ele defende muito, né, no ZPD, né, da zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento potencial. É o que ele fala, que se não houver interação, não há crescimento, não há aprendizagem. E eu sou o resultado daquilo que eu vivo com o outro. E só se aprende através de aproximações sucessivas com o objeto do conhecimento. Sucessivas. Ele não aprende se apresentar apenas uma vez o conteúdo para ele. Ele aprende por aproximações sucessivas, por mediações, por estratégias, por desafios. Quando ele é desafiado a pensar sobre, quando ele é questionado. Então, aqui eu tenho um exemplo, essa imagem é bem autoexplicativa, eu diria, que é as teorias do Vygotsky e do Gardner, que fala das teorias, a teoria das inteligências múltiplas, provam que o indivíduo não atinge o conhecimento exclusivamente por meio de um único canal. Por isso, aí, o objetivo de utilizar o cérebro. O cérebro trabalhando, captando os estímulos do ambiente, os estímulos externos, através dos sentidos. Cérebro ligado, captando e sinapses acontecendo o tempo todo, sendo processado no interior do cérebro. E de diversas formas, ouvindo, vendo, né, até mesmo pelo paladar, né, pela visão, pela audição, pelo tato. E todos os sentidos, cada sentido ele capta de alguma forma. Porque é interessante saber que os processos cognitivos eles são diferentes e eles percorrem caminhos sensoriais distintos. E envolve estruturas cerebrais também
próprias, com processamento e armazenamento próprios. Então, são caminhos distintos, processamentos distintos, vem o estímulo, mas no processamento cerebral, ele vai encaminhando para as áreas específicas. E o que cabe a nós? Mais estímulo, mais processamento, mais sinapses. Tá? E os estilos de aprendizagem, eles diferem conforme o aluno. Ninguém aprende da mesma forma. Cada um aprende de uma forma diferente. E para nós, educadores, eu preciso descobrir como o meu aluno aprende. Mas para eu descobrir como ele aprende, eu preciso aprender e descobrir o que ele não sabe. É importante eu saber o que ele sabe, mas o mais importante é eu saber o que ele não sabe, para eu fazer intervenções pontuais e descobrir como ensinar o que ele não sabe. E como ele pensa sobre. Nos anos iniciais, essa competência do educador, essa capacidade de perceber e analisar como os alunos pensam, ela é mais fácil de ser perceptível. Porque quando você vai ensinar, introduzir as situações de problema, você sempre pede para os alunos justificarem o raciocínio, seja através de desenhos, porque você não vai partir logo para as operações, para o algoritmo. Você pede para que ele justifique seu raciocínio através de desenhos, da forma que conseguir, utilizando o quadro numérico, que ele é construído junto com, que eu construo o quadro numérico junto com os alunos, já fiz isso em ATPC, vários que estavam juntos viram como que eu faço isso. Então, tudo que não é feito junto com o aluno não tem sentido. O quadro de números, ele tem muito mais significado quando ele é construído junto com o aluno. Para que depois, quando ele tiver que se reportar esse quadro de números para resolver situações de problema, ele é mais significativo, muito mais significativo. E quando o aluno vai fazer essa situação problema, às vezes ele já me coloca o resultado. Porque o raciocínio dele já é tão rápido que ele chega ao resultado de uma forma mental, porque ele já contou. O aluno, nos anos iniciais, dificilmente pergunta, é de mais ou de menos o problema? Porque o problema pode ser de mais ou pode ser de menos, depende do raciocínio que ele utilizou. Por isso que sempre eu solicitava que o aluno fosse justificar e se posicionar diante do raciocínio que ele teve. Depois, quem pensa de forma diferente, vem contar para os colegas como pensou. Isso é muito importante, porque aí entra o papel do professor. E aqui entra a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento real, que é o que Vygotsky fala, é aquilo que o aluno já sabe. São as experiências anteriores, o que ele já construiu, o que ele já tem. É o que já está consolidado. E o que eu quero é alcançar a zona de desenvolvimento potencial, que é o que ele consegue fazer sozinho, já com autonomia. Eu quero que ele chegue lá. Eu quero que ele atravesse a ponte. Eu quero que ele percorra essa zona de desenvolvimento proximal. Quem que vai fazer isso? O colega e o professor, que vai fazer essa mediação entre o objeto do conhecimento e o aluno. Aquilo que ele já sabe. Então, essa zona de desenvolvimento proximal é isso. É ser esse mediador entre o objeto do conhecimento e aquilo que o aluno já sabe, para que ele processe esse conhecimento, essas informações e transforme em conhecimento. Certo? O professor e os colegas, né? O meio com que ele está envolvido. Essa interação. Qual a inquietude, então, do professor? Quais são as maiores preocupações dos professores? Como fazer esse aluno aprender? É uma das maiores preocupações dos professores. O como fazer? Aí vem medo, vem insegurança, vem a preocupação em estudar, se eu não sei as habilidades, se eu não sei os objetos de conhecimento, se eu não sei as habilidades. Então,
São N fatores que comprometem o professor e como fazer meu aluno aprender. Então, a relação com neurociência e educação é essencial. Sempre sabendo que essa aprendizagem acontece através desses estímulos cerebrais, né, por meio das sinapses, e que ocorre esse processamento dessas informações, é muito simples. É só fazer estimulação. Meu aluno pensou isso porque, por causa disso. Ele começa a perceber como o aluno pensa e começa a fazer um prospecto já antever como ele vai pensar em determinada situação. É difícil isso nos anos finais, isso é mais complexo nos anos finais, mas nos anos iniciais é possível perceber. Nós temos essa capacidade de conhecer mais a fundo o aluno e como ele pensa. Você já sabe até como ele vai responder determinada questão. Porque a gente conhece tanto o aluno que é capaz de fazer esse prospecto já de como ele vai responder em determinada questão, porque você já sabe o que ele sabe e sabe o que ele não sabe e o que ele precisa saber. Então, o que propõe a neurociência? Ninguém está propondo aqui que os professores sejam psicopedagogos, neurocientistas, não é nada disso. Eu já fazia uso disso sem saber que eu fazia, há mais de 10 anos atrás. Eu já utilizava essa metodologia, apesar de que neurociência não é metodologia, mas eu já utilizava de metodologias diferenciadas. Metodologias ativas é neurociência. É neurociência. A taxonomia de Bloom é neurociência. Como que vocês acham que eles fizeram para categorizar os alunos de acordo com as respostas dos alunos no Seresc? É científico, é estudado. Aluno que respondeu determinada resposta está agrupado em determinada categoria, que teve outra resposta agrupada em outra categoria. Isso é neurociência. Eles vão agrupando os alunos por categorias de acordo com as respostas. Isso é pensar como o aluno pensa, pensar de acordo com o pensamento do aluno, como ele processa a informação. E assim eles podem fazer aqueles gráficos e categorizar os alunos de acordo com os níveis, né? A neurociência, ela objetiva compreender o trabalho do cérebro humano referente ao pensamento matemático. Isso é básico, quanto a isso eu creio que não haja dúvidas. As neurociências não propõem uma nova pedagogia, foi isso que eu acabei de dizer. Nem propõem solução para aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, mas elas são uma ferramenta a mais, elas ajudam a fundamentar a prática pedagógica, que já se realiza com sucesso, e orientam ideias para intervenções. Porque quando eu sei, fica mais fácil. Quando eu tenho domínio de determinado conteúdo, eu sei como atuar de forma precisa, não é? E eu posso buscar estratégias mais eficientes e conseguir com que o aluno aprenda o que eu quero de forma mais rápida. Digamos que seja isso. A neurociência ela faz com que o aluno aprenda o que precisa ser aprendido num prazo mais curto de tempo. Tá? E assim, respeitando como o cérebro funciona ainda. Além de ser mais eficiente, respeitando o funcionamento e o processamento das informações no cérebro. Tá? Desse modo, é de suma importância conhecer o funcionamento dele para assim compreender os seus diversos comportamentos, né, os comportamentos do ser humano, incluindo os processos de aprendizagem. Todo processo de aprendizagem, todo processo neurocognitivo, toda vez que eu me proponho ensinar algo a alguém, toda vez que eu desperto o pensamento, desperto no aluno o pensar, o raciocínio, eu desperto também uma sensação. Eu desperto um comportamento, desperto uma emoção. Por isso que não tem como desvincular da neurociência o socioemocional. Porque emoção e razão têm que caminhar juntos.
porque o cérebro, razão e emoção estão ali, lado a lado. Não tem como dissociar. Eu tenho que desenvolver ambos os hemisférios. Eu preciso desenvolver as estruturas cerebrais de ambos os hemisférios, para que meu aluno consiga desenvolver a inteligência na plenitude. Não que ele seja só bom na matemática, mas que ele seja nas áreas de artes, na parte de criatividade, na música, na leitura, na escrita, que ele seja realmente bom em toda a sua plenitude mesmo. Tá? Então, tem essa definição de Guerra aqui em 2010. O que é educar? Educar requer o quê? O papel do professor, ele é muito complexo e exige um trabalho árduo de pesquisa, de determinação, de estudo, de confecção até muitas vezes de materiais. A tecnologia está aí para ajudar muito, mas os professores dos anos iniciais, eles trabalham no concreto, na monitoração de materiais, e nós temos que ser criativos e buscar materiais que venham a complementar e desenvolver essas habilidades que precisam, que são básicas, que são essenciais para a construção dos conceitos básicos, né, para a matemática. Então, logo, educar requer criatividade, autonomia, paixão, motivação, dedicação, empatia, paciência, inovação, tempo, trabalho, energia. Saber como o cérebro funciona também pode ajudar. Né? Pode ajudar. Como pode? Ajuda muito. Então, é importante. É um a mais. Né? Um detalhe que faz muita diferença quando eu sei que área do cérebro que eu estou ativando, o que eu estou desenvolvendo no aluno. Fazendo isso eu vou alcançar isso. Fazendo esse tipo de metodologia, eu alcanço e aciono várias áreas cerebrais. Então, isso é muito, muito importante. A neurociência tem demonstrado quão promissora pode ser sua parceria com a educação, traz um conjunto de saberes sobre o sistema nervoso central. Aqui é importante colocar que é lá onde tudo acontece, né, que é no sistema nervoso central, desde os comportamentos, pensamentos, emoções e movimentos, que é importante que haja interação do indivíduo com o ambiente, com o meio, com o outro. E então, todos os estímulos sensoriais que o indivíduo recebe são processados pelo cérebro, e esse processamento vai dar uma resolução comportamental, foi o que eu acabei de dizer. É através dessa parceria que surge a neurociência cognitiva, que é uma das subdivisões da neurociência, que se dedica a estudar as competências mentais do indivíduo, como pensamento, aprendizagem inteligente, memória, linguagem, percepção, e assim como o papel das emoções, na construção do saber humano, trazendo grandes contribuições para a formação do educador. É importante que se estimule os estudantes a buscar explicações e finalidades para as coisas. Eu já falei, saber o que está fazendo e no que ele vai utilizar, onde ele vai empregar esse conhecimento futuramente. É muito importante. O sistema de numeração decimal é fundamental. O sistema monetário, as trocas, né, trocar os centavos, as moedas por notas, né, fazer um mercadinho na sala, criar situações reais de aprendizagem. No caso das receitas, né, fazer receitas em sala de aula, contagem dos ingredientes, problematizar para fazer um bolo, quantos ovos gasto, para fazer 2 bolos, 3 bolos, criar situações para que criar situações concretas, reais de aprendizagem, para que eles possam refletir e aprender ali. Né? Discutir relações relativas à utilidade da matemática, foi o que eu acabei de falar. Como ela foi construída? Como posso construir solução para tantos problemas do cotidiano, como de problemas ligados à investigação científica? O aluno pode identificar os conhecimentos matemáticos como meios que o auxiliam a compreender e atuar no mundo. A empregabilidade desses conhecimentos no mundo real, na realidade, na vivência dele.
Agora eu vou fazer uma apresentação, não vai dar para terminar nesse encontro, eu continuo no próximo, mas eu vou mostrar um pouquinho de um projeto desenvolvido sobre o dominó. Foi feito um jogo, eu fiz um dominó gigante, quem me conhece sabe, isso aqui vai ficar para o próximo encontro. Eu fiz um dominó gigante com caixa de leite, e aqui eu aproveitei para trabalhar todos os sentidos, o tato, a visão, usando as cores, a contagem, depois o corpo na hora de jogar na quadra, e eu trabalhei a matemática, os fatos fundamentais da adição no dominó. Eu fiz uma contextualização, levei o dominó pronto, gigante, usando caixas de leite encapada. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho, depois eu faço a contextualização, tá? Aqui, ó. Usando as cores para estimular a visão, eles já iam memorizando a cor com a quantidade. E eu executei uma sequência didática com os alunos, fazendo a demonstração realmente, colocando em prática a neurociência sem saber o que eu estava fazendo. E o resultado foi sensacional, eu consegui desenvolver o raciocínio nessas crianças, a reflexão, a interação, então tudo que propõe a neurociência no ensino da matemática, através dos jogos, bem lúdico, da aprendizagem significativa, interessante, prazerosa, eu procurei proporcionar para os alunos e o resultado foi sensacional. Então, no próximo encontro, eu vou mostrar para vocês essa sequência didática com as habilidades que foram desenvolvidas, um pouquinho do contexto histórico, a interdisciplinaridade, como que eu utilizei no português também. E eu posso falar para vocês de carteirinha que foi um resultado assim, fantástico. Eu comecei acho que em 2009 esse trabalho e fui registrando, sabe? Foi um trabalho baseado em evidências mesmo. Fui registrando e cada ano eu ia aprimorando e construir esse trabalho aqui, que vim apresentar para vocês uma parte dele hoje. Só que com uma contextualização teórica baseada na neurociência. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Espero que o conteúdo tenha sido de grande utilidade. E no próximo encontro, eu vou passar a sequência na totalidade. Primeira parte foi a teoria, a importância da matemática, do jogo, aliada à neurociência. Certo? Um grande abraço para vocês. Espero que esse primeiro encontro nosso tenha sido produtivo. E os nossos próximos encontros, até um segundo momento, serão assim, gravados mesmo à distância, de forma assíncrona, mas eu acredito que não menos eficiente. Então, o meu objetivo é esse. Terminando essa sequência didática de matemática, eu vou planejar essa sondagem das hipóteses de matemática e vamos voltar para uma jornada de alfabetização também ligada à neurociência, tá? Então, um grande abraço para vocês, bom trabalho e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.